Bom dia! Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara e o vídeo de hoje vai ser sobre sinomose. Como que o cachorro pega essa doença? Quais são os sintomas? A doença tem cura? A vacina realmente protege? Essa é uma doença relativamente famosa. Por quê? Provavelmente você já ouviu alguém falando sobre essa doença. E por que ela é conhecida? Eu acredito que você talvez já tenha ouvido falar que um cachorro do seu tio já teve essa doença, ou o cachorro do vizinho, ou o cachorro do dono do vizinho, o tio do vizinho, ou o cachorro do seu primo, da sua tia, da conhecida, da fulana de tal. Enfim, talvez você tenha ouvido falar que alguém já teve um cachorro com sinomose. E o que isso significa? Que essa é uma doença muito comum em cães. Porque é uma doença infecciosa que acontece nos cães. Você já ouviu falar da gripe H1N1? Por que você já ouviu falar? Porque é uma doença que acontece muito, né? Então esse é o caso da sinomose. Ela é conhecida porque a casuística dessa doença ela é muito alta ainda no Brasil. Mesmo já tendo reduzido bastante nesses últimos anos, a casuística aqui ainda continua sendo alta. E ela não foi erradicada, diferente de alguns países, como Estados Unidos, alguns países da Europa, que praticamente os veterinários nem escutam mais falar dessa doença, são doenças praticamente que eles veem em livros só. Há um bom tempo atrás eu conheci uns veterinários da França, que na verdade eles eram estudantes, foi na época da faculdade ainda, eu estava na graduação. Eles também, só que eles eram franceses e estavam fazendo um estágio lá na minha faculdade, né, aqui no Brasil, né. Então, assim, eu lembro que na época a gente estava fazendo um estágio na aula de infecciosas. E o que acontece? Quando teve um caso de um animal com sinomose, na época eles estavam fazendo estágio lá. E a gente acompanhava esses casos. Então, quando eles viram esse caso de sinomose, eles falaram, meu Deus, que interessante, que caso super diferente, a gente nunca viu isso, né? Então, tipo, eles ficaram super animados com o caso, né? Porque era uma coisa diferente pra eles. E assim, na minha cabeça eu pensei, meu Deus, gente, isso aqui é muito comum aqui. Fica um tempinho aqui que vocês vão ver um monte desses casos. Porque assim, lá na minha faculdade, né, a gente tinha uma aula só de infecciosas. Então, às vezes, tinha semana que chegava a 3, 4 casos de sinomose por semana, né? Então, é bastante. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma casuística grande ainda de sinomose. É uma coisa que para eles era novidade. E por que a gente tem bastante? Essa doença ela é altamente contagiosa. Então, por isso que a gente aí tem muitos casos ainda aí de sinomose. Então, esse vírus que causa essa doença, ele é parecido, ele é da mesma família, na verdade, do vírus do sarampo. Só que eles não têm nada a ver, assim, sinais clínicos, sintomas, não tem nada a ver um com o outro. Um acontece em humano e a sinomose em cachorros, né? A única coisa é a forma da doença espalhar é um pouco parecida. Um animal com sinomose, ele excreta o vírus pelas fezes, pela saliva, pela urina, corrimento nasal, secreção do olho. E essa eliminação do vírus pode acontecer por até 60 a 90 dias, depois de ter ocorrido a infecção. Um animal saudável, ele pode pegar o vírus principalmente por via nasal ou oral, sendo a inalação de aerosóis, de partículas virais no ar, a principal forma de infecção. O que essa doença faz? Quais os sinais clínicos? Um animal com essa doença, ele pode ter vários sinais clínicos, nada é uma regra nessa doença, então os sinais são bem inespecíficos, eles podem ser bem variados. Costuma causar, mas eles costumam causar principalmente sinais gastrointestinais, sinais respiratórios e sinais neurológicos. Entre os sinais gastrointestinais, a gente pode observar o vômito, a diarreia, a falta de apetite, o emagrecimento, o animal não querer comer. Entre os sinais respiratórios, a gente pode citar aí tosse, corrimento nasal, espirro, o que costuma causar muita secreção na região do nariz e na região dos olhos também.
O animal pode ter alterações neurológicas, como tiques nervosos, que são alterações, contrações musculares involuntárias. Pode ter um sinal que a gente chama de goma de mascar, que parece que ele está mastigando, que fica mexendo aqui essa região aqui da musculatura aqui da boca. Alterações do comportamento. O animal pode também pressionar a cabeça contra a parede, ficar andando em círculos e chegar a ter convulsões também. Além disso, outros sinais inespecíficos também podem estar presentes, como por exemplo, o animal ficar mais quietinho, ou ele ter febre. O animal pode ter até mesmo alterações dermatológicas, como por exemplo algumas lesões de pele, o espessamento do coxinho, o espessamento dessa região aqui do narizinho também. E esses sinais, eles não são uma regra. Então esses animais, eles não vão apresentar só um desses sinais clínicos. Por exemplo, ele vai apresentar só tosse, ou ele vai apresentar só diarreia. Não, eles podem apresentar só um desses sinais clínicos, ou ele pode ter algumas combinações desses sinais, e às vezes até em algum momento ter um desses sinais clínicos, e aí conforme a doença evoluir, pode ir apresentando outros sinais. Por exemplo, geralmente, às vezes o animal começa apresentando só uma diarreia e depois evolui, pode chegar a ter umas convulsões, alterações neurológicas, né? Então nada é uma regra. Então não dá, por exemplo, para falar, o animal teve isso, com certeza é sinomose. É claro que alguns sinais clínicos levam o veterinário a ter uma suspeita maior, mas não existe sinal clínico que vocês em casa consigam ver e falar, isso com certeza é sinomose absoluta, né? Com uma certeza absoluta. Isso aí dificulta às vezes um pouco o diagnóstico, né? Dependendo do sinal clínico que o animal apresenta, pode mascarar um pouco a doença também. E por exemplo, às vezes o animal vai ter um sinal clínico como vômito. A gente não vai pensar, a primeira coisa a gente vai pensar em sinomose, né? Talvez aí a gente pense em um animal que vive no apartamento. A gente vai pensar que possa ser alguma coisa que ele comeu, ou uma verminose, por exemplo, algumas outras alterações mais simples, né? Mas conforme for evoluindo, às vezes a sinomose pode ser um diferencial. E com que idade o animal pode pegar a sinomose? Na verdade, com qualquer idade. Mas os animais jovens, eles são muito mais suscetíveis, principalmente os filhotes. A infecção pelo vírus da sinomose, ela apresenta uma alta taxa de morbidade e letalidade. Então é uma doença muito preocupante, ainda mais quando a gente fala sobre filhotes, né, que o sistema imunológico deles não está completamente aí desenvolvido. Sinomose passa para os humanos? Não, é uma doença que vai acontecer nos cães, não é uma zoonose, ou seja, não é uma doença que vai passar para a gente, e também não é uma doença que passa para os gatos. Então pode ficar tranquilo aí, se você tem um gato, essa doença não vai passar para o seu felino aí em casa. Antes de irmos para a parte do tratamento, me conta aqui, você está gostando desse vídeo? Se sim, clica aqui no joinha aqui embaixo para curtir esse vídeo. Então vamos lá, agora o tratamento. Como que é feito o tratamento? Uma coisa que muitas pessoas têm dúvidas é possível tratar a sinomose? Sim, é possível fazer o tratamento da sinomose. Como que trata a sinomose? Na verdade, por se tratar de um vírus, nós não temos medicações que irão matar a sinomose diretamente. No caso, o vírus, a gente pode passar até um antiviral para tentar dar aquela segurada na reprodução, né, do vírus, ou para que ele não aumente, mas o antiviral ele não vai especificamente matar o vírus diretamente. O combate ao vírus vai depender muito da resposta imunológica do paciente, né, do cão. Então, o tratamento ele pode incluir, além aí em alguns casos, o antiviral. O tratamento ele pode incluir também o uso de antibióticos, por exemplo, se o animal tiver com uma infecção oportunista. Então, porque vai acontecer às vezes a queda da imunidade dele e as bactérias vão se aproveitar daquela situação, criando às vezes uma infecção, por exemplo, uma pneumonia, né? Então aí em alguns casos a gente precisa entrar com antibiótico. Outras medicações suportes também são utilizadas.
O que é medicação suporte? Lembra que eu disse que os sinais clínicos são bem variados? O animal pode ter desde uma diarreia, vômito, que nesse caso, por exemplo, a medicação suporte seria uma medicação para evitar o vômito, ou uma medicação para proteger o estômago, ou uma medicação para diarreia. Então aí depende do que o animal está apresentando. Por exemplo, se ele tiver uma convulsão, vai dar uma medicação para controlar esse sinal clínico. Então, no caso, por exemplo, um Gardenal, né? Então aí depende dos sinais clínicos que o animal está apresentando, a gente vai administrar determinada medicação suporte. Entre várias outras medicações como vitamina, imunoestimulante, administração de soro, enfim, aí vai depender realmente do que ele está apresentando. Mesmo com o tratamento, tem cães aí que ainda vão ficar com algumas sequelas. Então, por exemplo, cães que às vezes ficam com algumas alterações neurológicas permanentes aí, mesmo após o tratamento, vamos supor que ocorreu o tratamento tudo, mas às vezes os cães podem ficar com essas sequelas, por exemplo, uma convulsão, ou daqueles tiques que eu falei, né, dessas contrações musculares involuntárias, eles podem apresentar às vezes algum desses sinais também. Continuar apresentando, né? E tem animais que às vezes não vão conseguir combater o vírus e às vezes tem que não vão resistir à doença e infelizmente existem animais que vêm a óbito, que morrem por causa de sinomose. E além disso, né, uma outra coisa, o que a gente considera tratamento aí? Então, o tratamento a gente considera também sendo o isolamento do animal, né? Na verdade, tratamento, né, e prevenção para que outros cães não peguem a doença. Então, por exemplo, hoje a gente está vivenciando o isolamento social devido ao coronavírus. Então, cada um está na sua casa para a gente evitar com que mais pessoas contraiam essa doença para que essa doença não seja disseminada. Então, no caso da sinomose, o cachorro, a gente também tem que deixar ele isolado assim, de outros cães, né? Não permitir que ele tenha contato com outros cães, porque é uma doença que pode passar para outros cães. Então, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado aí. Além disso, outra coisa muito importante é a limpeza do ambiente. Então, o vírus da sinomose, ele é sensível à luz ultravioleta, ele é sensível ao calor, ao ressecamento. Então, isso facilita um pouco a desinfecção dos lugares. Então, existem alguns produtos aí que a gente pode estar usando. Por exemplo, produtos à base de éter, à base de formol, à base de amônia quaternária, ou de clorofórmio, por exemplo, que aí a gente pode estar limpando o ambiente com esses produtos. Além disso, você também não vai usar os mesmos materiais, por exemplo, o bebedouro, comedouro, ou aqueles panos, caminha de um animal que estava com sinomose. Você não vai usar esses produtos para um cachorro saudável, porque senão você pode fazer com que esse cachorro também contraia a doença. Mesmo o vírus não sendo muito resistente no ambiente, aí o adequado não é utilizar, porque você tem risco de fazer a transmissão a partir de fomites, né, desses objetos. Então aí realmente evitar o uso de objetos que você usava para um animal com sinomose e pegar e doar ou entregar para um outro animal saudável. Então é uma coisa que a gente aí realmente não deve fazer. Outra coisa também que você tem que tomar cuidado, por exemplo, você está passando na rua, viu um animal de rua, ou não sabe o histórico desse animal, você passar a mão ou o cachorro ficar se esfregando em você. É mais difícil acontecer isso, mas também é melhor a gente evitar isso. Por exemplo, você está passando, viu outro cachorro na rua e aí você vai para sua casa e às vezes aquele cachorro tinha sinomose, às vezes ele pode... Você, quando chegar em casa, se você não lavar a mão ou tira a roupa, você pode chegar a passar para o seu cachorro em casa também. É uma coisa mais difícil de acontecer, mas também a gente deve tomar cuidado com isso. Porque, afinal de contas, essa doença não é brincadeira. Então, cuidado com a parte de higiene e a transmissão. Tá? Uma vez eu atendi um tutor que tinha acabado de adotar um cachorro. Ele pegou esse cachorro da rua e era um vira-latinha, super bonitinho, era meio filhote ainda. Mas ele era grande, né? Era um porte médio assim.
devia ter já uns 10 quilos, mas era filhote ainda. E aí o que aconteceu? Essa tutora levou esse cachorro, né, que ela tinha acabado de adotar, pra casa. E em casa ela tinha mais 4 shih tzus. Só que esses shih tzus, se eu não me engano, eram a mãe e os outros 3 eram os filhos, né? Filhos e filhas, né? E aí o que aconteceu? Esses shih tzus que ela tinha, eles estavam com as vacinas atrasadas. E ela tinha pegado já fazia uma semana, nem uma semana, menos do que isso. Ela pegou os cachorros, o cachorro que ela adotou a princípio estava super bem nos primeiros dias, mas aí em algum momento o cachorro começou a apresentar convulsão. Foi quando ela levou o animal, o paciente, né, para um atendimento clínico. E aí ele entrou na emergência, né, chegou com convulsão, tudo. E aí o que aconteceu? O animal, ele tava com sinomose, né, só que assim, esse cachorro novo que ela levou para casa já teve contato com os outros cães dela. E os cães estavam com as vacinas atrasadas. Ou seja, até ri aqui. Ou seja, esse cão passou sinomose para todos os outros cães dela. E uma semana depois, uma semana e um pouquinho mais, teve um que uma semana depois começou a ter diarreia. Aí o outro, na semana seguinte, começou aí a ter vômitos. Então passou para todos os outros cães. Aí um outro cão começou com alteração neurológica. E assim, é realmente uma doença infecciosa que ela é altamente contagiosa. Então a gente deve tomar muito cuidado, principalmente quando a gente vai introduzir um animal novo na nossa casa. Por quê? Porque às vezes a gente pode acabar comprometendo a vida aí dos outros pets que estão em casa, né? E assim, esse outro cachorrinho que ela pegou, que era o cachorro novo, né? O filhotão de 10 quilos, ela deixou ele internado, tudo, mas infelizmente ele não... Teve um momento que aí ele começou a piorar e infelizmente ele não sobreviveu. Graças a Deus, os outros 4 cães dela ficaram bem, alguns ficaram com sequela, teve 2 que ficaram com convulsão, e os outros 2, a princípio, passam bem, né? Mas, assim, é realmente uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. E por que a sinomose é uma doença tão temida? Porque aí, realmente, aquilo que eu expliquei, devido aos sinais clínicos da doença, que eu falei lá no começo do vídeo, porque é uma doença altamente contagiosa e além disso, ela tem uma taxa de mortalidade muito alta ainda. Então a gente vê muitos animais que acabam vindo a óbito, a doença vai evoluindo e podem vir a óbito devido a essa doença. Sinomose tem cura? A progressão da doença, ela vai depender muito da cepa viral, da resposta do paciente. Então, havendo uma resposta imune aí adequada, o animal pode eliminar o vírus e se recuperar. Do contrário, o vírus ele pode atingir o sistema nervoso e surgirem os quadros nervosos. E às vezes é como se eles ficassem incubados ali, né? Então pode acontecer de algum momento haver piora dessas partes dessas alterações neurológicas. Em animais já livres da infecção viral, a gente ainda pode notar sequelas da sinomose. Prevenção. Como que é feita a prevenção da doença? Através da vacinação. As vacinas são a V8 e a V10. O esquema de vacinação vai depender da idade do seu animal. O protocolo, lógico, ele vai ser estabelecido pelo veterinário, né? Mas o que você precisa saber, quando filhote, a vacinação ela é a partir dos 6 a 8 semanas de idade. E aí, geralmente, a gente administra 3 doses com intervalo de 21 a 30 dias. Então, é importante você não deixar esses prazos passarem. Ou deixar atrasar uma dose e outra, né?
Em alguns casos, às vezes a gente opta por uma quarta dose. Aí depende do caso, quem vai conversar com você, né, de acordo com o paciente, vai ser o veterinário que está atendendo aquele animal. E tem algumas raças, por exemplo, que a gente prefere dar uma quarta dose, por exemplo, que tem uma predisposição maior a essas doenças, uma sensibilidade um pouquinho maior, como por exemplo o Rottweiler, né? O Pinscher. Então tem algumas raças que a gente acaba dando uma quarta dose. Aqui no Brasil, o recomendado depois, de acordo com os fabricantes, né, a gente fazer o reforço anual. Então, de acordo com os fabricantes, até na embalagem mesmo das vacinas, eles indicam fazer o reforço uma vez por ano. Existem outros países que esse espaçamento ele é maior, mas agora, né, assim, agora a gente tem um guidelines, né, então talvez essas coisas, esses intervalos, essa vacinação, pode ser que talvez mude, né, então isso daí é de acordo com o que o veterinário estabelecer, mas é mais ou menos para vocês terem uma noção. Animais quando são adultos, por exemplo, você já adotou um animal adulto, geralmente aí são administradas 2 doses com intervalos de 21 a 30 dias, né, e geralmente aí a revacinação anual também. E lembrando que eu costumo indicar as vacinas importadas, porque elas são as que têm mais comprovação científica aí em estudos e na questão de prevenção dessas doenças infecciosas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É bastante informação, né, gente? É muita coisa, um vídeo longo. Mas eu acredito que a partir do momento que a gente tenha a informação, que a gente sabe o porquê a gente deve fazer as coisas, o porquê é importante fazer isso ou fazer aquilo, eu acho que isso dá muito mais clareza aí e a gente tende muito mais a fazer isso. Então eu espero que, assim, vocês realmente... agora, tendo conhecimento sobre isso, possam cuidar da melhor forma do seu pet, aí trabalhar muito bem nessa questão de prevenção, para que vocês possam evitar aí doenças. Então isso vocês vão levar para a vida do pet de vocês. Então agora vocês têm conhecimento sobre o assunto. Bom, eu espero ter esclarecido aí então as dúvidas de vocês sobre sinomose e a importância da vacinação. Eu tenho um guia de vacinação, em que lá eu falo sobre outras doenças infecciosas, quais as vacinas disponíveis. Então você que quer saber um pouco mais sobre o assunto, quer ir mais a fundo, eu vou deixar o link aqui embaixo, que você consegue entrar no meu site e baixar esse guia de vacinação. Gostou do vídeo? Clica aqui no joinha aqui embaixo. E se inscreve no canal, toca nesse sininho aqui, para toda vez que tiver vídeo novo você ser notificado. Beijão e até a próxima!